Bom dia, turma, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e agora também lecionarei História para vocês, tá? E a nossa aula de hoje é sobre a economia e a sociedade na América Portuguesa. Gente, primeira coisa que eu queria deixar avisado para vocês é o seguinte: o conteúdo que vai cair na nossa prova vai ser somente o conteúdo das minhas aulas, tá bom? Então, as aulas do professor Guilherme, espero que vocês tenham assistido todas elas, espero que vocês tenham aprendido com as aulas, mas para a prova serão apenas as minhas aulas, tá bom? Então, eu vou fazer as questões da prova com base nas nossas aulas. E aí, outro aviso importante também que eu queria dar para vocês é, mesma coisa que eu sempre falo em geografia, deixe as atividades em dia, tá? Não deixe as atividades atrasar, para que você não fique com o final do bimestre com matérias acumuladas, tá bom? Então, coloque as atividades em dia, assista às aulas, anotem os pontos mais importantes, tá? Para que você consiga finalizar esse quarto bimestre de uma maneira muito mais tranquila, tá bom? Então, a nossa aula de hoje está lá no caderno 4, página 22, tá? Se você quiser acompanhar a aula com um livro do lado, você pode pegar lá o caderno 4, página 22. Dá uma pausa no vídeo e vai lá buscar, tá bom? Enquanto isso, eu vou começar a nossa aula aqui, que fala sobre o primeiro ponto mais importante, sobre a economia. A gente sabe que quando a gente diz América Portuguesa, a gente quer dizer o Brasil, aonde Portugal fez a sua colonização, tá? A gente sabe que Portugal colonizou o Brasil e quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o Brasil já era habitado pelos seus nativos, pelos indígenas, tá? Então, esse termo, descobrimento do Brasil, é um termo já bem ultrapassado, porque eles não descobriram esse território já tinha gente morando aqui, tá? Então, a gente tem que partir desse princípio. E quando ele diz economia e sociedade na América Portuguesa, ele quer dizer o seguinte: como que funcionava a parte econômica e como que a sociedade se organizava nessa colônia, que era o Brasil, tá? Então, como é que o Brasil era organizado economicamente e socialmente na época da colônia? Vamos pensar isso, tá? A gente sabe, é importante que vocês saibam que existem ainda cidades no Brasil que ainda remetem à época colonial, tá? Tanto na sua estrutura como na sua cultura. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente. A gente pensa o seguinte: quando a gente fala sobre economia na colônia portuguesa, que era no Brasil, ela tem algumas fases. A primeira fase é a fase do pau-brasil. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, chegaram na colônia, eles viram que o território era um território muito fértil, que tinha muita mata, muito verde, e que daquele território poderia também ter ouros e outras coisas. Então, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: bom, o que na Europa é valioso e que eu posso tirar desse lugar aqui, que agora é minha colônia? Porque eles pensavam o seguinte: eu tenho que abstrair, eu tenho que tirar desse lugar aqui, que é minha colônia agora, e levar para a Europa somente aquilo que é valioso para a Europa, financeiramente, né? E na época, a madeira era muito valiosa. Por quê? Porque os móveis eram feitos de madeira, as esculturas, os pisos, os tetos, as portas, eram utilizadas madeiras até para fazer as casas, para poder fazer as paredes. Então, a madeira era muito utilizada naquela época, tá? E eles não gostavam de, por exemplo, usar aquela madeira mais fininha, eles gostavam de usar da madeira que fosse mais maciça, da madeira que fosse mais, de um modo que pudesse durar mais. Então, a gente pensa o seguinte, que a madeira naquela época era um bem muito requisitado e muito caro na Europa. Então, as pessoas consumiam muito esse bem. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, chegam na colônia, a primeira coisa que eles veem é muita madeira, é muito pau-brasil nas próprias praias mesmo. Porque só depois que eles vão achar o ouro, tá? Só bem depois. Então, a gente está falando agora da primeira fase da economia da colônia portuguesa, tá? Então, eles chegam na praia, gente, imagine. Se você já foi à praia, você deve saber que aonde fica aquela extensão de areia ali, é só areia, depois você pode ter alguma árvore ou então cidades, né, para trás.
Quando os portugueses chegaram aqui, as praias, aquela parte de areia, tinha muita árvore, era muito pau-brasil. E com o pau-brasil, você pode, além de você usufruir da madeira, você também pode usufruir da cor dele, porque ele tem uma tinta vermelha que você pode utilizar como tinta, como um tingimento. Você também pode utilizar a madeira para poder fazer pasta de dente, enfim, você pode utilizar o pau-brasil para fazer diversas coisas. Então, os portugueses, assim que chegaram aqui, utilizaram mão de obra escrava e também mão de obra indígena para conseguir exportar essa madeira para Portugal. E chegando lá, Portugal iria fazer o que quisesse com aquela madeira. Depois eu vou colocar para vocês, na próxima aula eu trago para vocês umas imagens de umas igrejas que tem aqui no Brasil, que são igrejas dessa época, que foram construídas nessa época. Se vocês olharem, quando eu for trazer a imagem para vocês verem, as igrejas, elas são basicamente construídas de madeira, tá? Então, você tem o solo ali, onde fica o chão da igreja, é todo de madeira. As paredes têm madeira, as esculturas têm madeira, a porta tem madeira, tudo tem madeira. Então, era uma coisa bem utilizada naquela época, tá? Então, a primeira coisa que eles fazem é pegar essa madeira e exportar para Portugal, e Portugal poder vender essa madeira da maneira que ele achar melhor, tá bom, gente? A segunda fase da economia no Brasil, porque assim, as fases, elas só vão terminando e começando uma nova fase, quando aquela fase econômica, ela já está quase no seu fim. Então, quando Portugal foi para a segunda fase da economia, a primeira fase, que era da madeira, que era lá do pau-brasil, já estava quase extinta. Portugal conseguiu fazer uma extinção do pau-brasil aqui. Imagina, o nome pau-brasil já é remetente ao nome do nosso país, né? Então, tinha muito pau-brasil aqui e Portugal conseguiu extinguir essas árvores aqui do nosso território. Quando eles fazem isso, que o pau-brasil já está no seu fim, ele pensa o seguinte: qual vai ser o próximo passo para eu poder usufruir dessa colônia? Eu tenho que ter algum meio de tirar algum recurso dessa colônia. Por quê, gente? É importante que vocês saibam o seguinte: professora, o que é uma colônia? Colônia é um espaço, é um território que agora é de uma pessoa. Imagina só, vamos supor o seguinte, que Águas Lindas, nós moramos aqui em Águas Lindas, e aí chega os portugueses aqui em Águas Lindas. Por eles serem europeus, brancos, cristãos e homens, eles pensam que eles podem mandar em tudo. Naquela época, eles acreditavam nisso, tá? E eles chegam aqui, imagina só que Águas Lindas é uma ilha. É um territóriozinho com areia e em volta dele tem só o mar. Vamos imaginar isso, tá? Vamos usar nossa criatividade. E aí, Portugal chega por meios marítimos, né? Que a gente sabe que eles vinham com os barcos, né? Para cá, vieram com os barcos para cá. E eles chegam aqui e falam assim: olha, agora esse território de vocês aí agora é meu. Todo o território, a sua cultura, agora você vai falar a minha língua e minha língua vai trabalhar para mim também. Então, se esse território aqui todo é meu, eu vou explorá-lo. Sabe por quê? Os países da Europa, quando chegavam assim em territórios dos continentes vizinhos, eles não iam para lá para viajar, ou para conversar com o pessoal, ou para conhecer o pessoal, não. Eles iam para lá para pegar território. Então, eles chegam, pegam o seu território para eles e eles exploram, eles levam tudo. O que tiver de valor ali agora é deles. É basicamente isso, tá? Então, os portugueses chegaram no Brasil, acharam a terra interessante por ser fértil, por ter muito verde, muita madeira. Pegaram essa madeira, extraíram essa madeira e levaram para Portugal para fazer, enfim, o que quisessem fazer com a madeira. E quando a madeira acabou, eles partiram para uma outra economia. Então, eles faziam isso, tá? Não só Portugal, tá, gente? Todos os países da Europa que colonizaram outros continentes fizeram isso, tá bom? E aí, a gente tem que pensar o seguinte também. Então, eles chegaram aqui, tinha essa autonomia, eles acreditavam que tinha essa autonomia e levaram. Quando essa parte da economia acaba, eles iniciam uma segunda fase da economia, que é a economia canavieira, que
que é a economia dos canaviais de cana-de-açúcar. Porque, gente, o açúcar, olha que interessante, era uma iguaria na Europa. Como assim uma iguaria, professora? Não só na Europa, tá, gente? No mundo inteiro. Como assim uma iguaria? É uma coisa muito cara. Para vocês terem ideia, nos casamentos lá na Europa, eles pediam açúcar como presente. Açúcar, sal, canela, pimenta. Eles pediam como presentes porque eram muito caros. Apenas uma pequena região, que era a Holanda, alguns lugares da África, conseguiam plantar a cana-de-açúcar e dali extraíam açúcar. Os europeus não tinham essa técnica, tá? E muitos outros países também não tinham essa técnica. Tanto que os europeus tinham que ir lá nas Índias para comprar as especiarias, inclusive o açúcar, ou então comprar essas especiarias por uma brechinha que tinha ali dentro da Europa, que as pessoas da Ásia, os asiáticos, conseguiam entrar ali para poder vender, tá? Então, em resumo, para que vocês entendam, o açúcar, que hoje em dia parece uma coisa muito barata pra gente, assim, né? Uma coisa que todo mundo pode ter acesso. Antigamente não era assim, tá? Por quê? Porque poucas pessoas sabiam plantar o açúcar, sabiam estudar o solo, entender o solo. E quando você tem uma coisa que ela é em pouca quantidade, ela se torna mais cara. Vamos usar um exemplo prático? Imagina só. Imagina que esses celulares aí, os iPhones, esses tops de linha que eu não conheço. Imagina que se o iPhone custasse R$10. Um exemplo, R$10. O iPhone custa R$10. Todo mundo iria ter um iPhone, não é? Agora, se o iPhone custasse, sei lá, R$5.000, poucas pessoas vão ter acesso a ele, não é? É mais ou menos essa a ideia do açúcar. O açúcar, poucas pessoas sabiam fabricar, sabiam produzir. Então, poucas pessoas também tinham acesso. E aqueles que queriam ter acesso ao açúcar tinham que pagar mais caro, tá? Então, a segunda fase da economia no Brasil é da economia canavieira, que nós vamos estudar hoje. A terceira fase da economia no Brasil é a fase do ciclo do ouro, que vocês vão estudar mais para frente, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa economia canavieira. Vamos entender aqui um pouco. Para entender os interesses da coroa, a produção da cana-de-açúcar em grande escala tornou-se a principal economia da colônia brasileira. Mas antes de entender um pouquinho isso aqui, vamos entender um pouquinho a introdução do texto. Ele diz o seguinte, ó. No Brasil, os portugueses encontraram a presença do solo massapê, que é um solo mais escurinho, é um solo encontrado ali no Nordeste, é um solo que é bom para a plantação da cana-de-açúcar. Tanto que as grandes plantações de cana-de-açúcar foram no Nordeste, tá? Um solo bem escuro, mais fértil, caracterizado no Nordeste. Além do clima quente e típico da região. Com base na experiência obtida pelos portugueses nas ilhas dos Açores de Madeira, a implementação do engenho de açúcar foi a solução encontrada. Então, olha só, os portugueses pensaram, bom, agora nós estamos na segunda fase da economia, que é a economia canavieira. A gente analisou aqui que esse solo nordestino é um solo mais escuro, um solo mais fértil, próprio para a plantação da cana-de-açúcar. A gente vai então montar aqui nesses espaços os engenhos. O que são os engenhos? Tá vendo essa imagem aqui de baixo, gente? Vou até dar um zoom para vocês, ó. Tá vendo essa imagem de baixo? Você tem as casas, né? Você tem ali também uma igreja que é importante, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo que cada casinha dessa tem um número? Acompanhem comigo, ó. No número 2, você tem a igreja. É importante, você tinha muitas e muitas igrejas no Brasil nessa época. Igrejas católicas, tá? Você tem aqui na imagem 1, uma casa. Você tem aqui na imagem 7, 6, 8, 5, como se fosse um curral. Você tem ali na imagem 12, uma outra casa. Então, você vai ter nessas divisões. E você também tem dentro dessas casas o engenho, tá? Que é onde é feita a produção da cana-de-açúcar. A implementação do engenho de açúcar foi a solução encontrada para tornar a colônia ocupada e lucrativa. Então, eles pensaram o seguinte, bom, a gente já desmatou todo esse território, tiramos o pau-brasil. O que nos resta agora? Vamos, então, agora partir para
a cana-de-açúcar. Vamos ocupar esse lugar e também tornar essa colônia lucrativa para nós, tá bom? Porque o único interesse de Portugal no Brasil era que o Brasil fosse lucrativo para a coroa portuguesa, tá bom? A implementação de engenhos exigia altos investimentos, pois era necessário adquirir máquinas, escravos e navios para levar a produção para a Europa. Então, era um investimento caro, tá? Porque eles tinham que comprar os negros escravizados, tinham que comprar as máquinas, tinham que fazer um investimento, mas isso seria muito bom para Portugal. Porque imagina, se poucos países agora vendiam açúcar, Portugal agora também ia começar a vender açúcar. E quando ele começasse a vender açúcar, ele também ia começar a lucrar com isso, tá? A coroa portuguesa recorreu aos financiamentos oferecidos pelos banqueiros flamengos no sul da Holanda, ou seja, a Holanda financiou e emprestou um dinheirinho para Portugal, para que Portugal conseguisse montar esses engenhos, comprar esses negros escravizados lá na África, tá? Para que fosse mão de obra. A Holanda exigiu de Portugal o privilégio de transportar, refinar e distribuir boa parte da produção açucareira. Então a Holanda falou assim: Portugal, já que você quer um dinheiro meu emprestado para poder investir aí nessa produção de cana-de-açúcar, eu vou querer fazer algumas exigências, tá? Eu vou querer ter de vocês o privilégio de transportar esse açúcar, de refinar esse açúcar e de distribuir boa parte do açúcar ao mercado europeu. Isso é bem complicado, né? Porque Portugal estava querendo só lucrar, agora ele vai ter que dividir os lucros, garantindo para que os cofres flamengos em considerável lucro nos seus negócios. Então eles queriam também lucrar com isso, né? Já que os holandeses iriam emprestar um dinheiro para Portugal, eles também queriam lucrar com isso. Economia canavieira. Para atender os interesses da coroa, a produção de cana-de-açúcar em grande escala tornou-se a principal economia da colônia brasileira. Então, agora a cana-de-açúcar era a principal economia do Brasil, a principal economia da colônia, né? Então, ou seja, a principal economia também que iria para Portugal. Então, toda a cana-de-açúcar produzida aqui seria vendida e todo esse dinheiro seria revestido para a coroa portuguesa, tá? Pois dela extraía-se o açúcar, que tinha um altíssimo valor na Europa. A lavoura canavieira possibilitou a efetiva ocupação do território e por quase 2 séculos essa foi a principal atividade da economia da colônia. Então você imagina, gente, por quase 200 anos a cana-de-açúcar foi a principal economia da colônia brasileira, da colônia portuguesa. Imagina, 2 séculos, 200 anos, você tirar sempre daquele solo ali, plantar naquele solo o ano inteiro para que você conseguisse enviar dinheiro para a colônia portuguesa. Gente, Portugal lucrou demais com o Brasil, demais, em todos os sentidos. Na época do pau-brasil, na época da cana-de-açúcar, na época do ouro, Portugal lucrou demais com o Brasil. Lucrou demais. Portugal sugou as economias, as matérias-primas, os recursos naturais do Brasil, tá? Enquanto colônia. Mas, gente, todos os países que colonizavam outros países faziam isso, tá? Mesma coisa foi com a Inglaterra quando ela colonizou a América também, a mesma coisa foi com a Espanha. Então, todos os países da Europa que faziam essa colonização faziam isso, sugavam os recursos naturais daquele lugar, tá? O engenho abrigava a propriedade que obrigava os negros escravizados à capela. Então, você tem o engenho, que é essa imagem aqui das casinhas, tá? Ele abriga essas casinhas, você tá vendo que elas estão cercadas por plantações verdinhas, que são as canas-de-açúcar, tá? Então, isso é um engenho. O engenho, ele tem na sua composição a casa grande, ele tem também a sede e residência do senhor do engenho e sua família, ele tem a senzala, tem a capela, tem o engenho, então ele tem tudo isso dentro desse mesmo espaço, tá?
local onde produziu o açúcar, que é o engenho de açúcar. O maquinário do senhor de engenho incluía a moenda responsável pela extração do caldo e a casa de purgar, que é onde o caldo era cozido e transformado em açúcar. Então, você tem toda a produção do açúcar nesse espaço. Você tem desde a moradia, a igreja, que é importante, a mão de obra, que são os negros escravizados, a plantação, a colheita, o cozimento e o produto final, que é o açúcar. Olha que interessante, né? Gente, a nossa aula de hoje está um pouco extensa, já são 20 minutos de aula para não ficar cansativo para vocês. Eu vou parar por aqui. Então, hoje ficamos somente na página 22 do caderno 4, tá? A aula que vem eu continuo a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Obrigada e tchau.